pessoal, tudo bom? Em setembro de 2009, uma jovem brilhante e cheia de sonhos desapareceu sem deixar rastros no campus de uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Annie Lee estava prestes a se casar e seguir uma carreira de sucesso em Yale, até que, de repente, tudo mudou. Annie desapareceu sem deixar vestígios após entrar no laboratório onde trabalhava. Seu desaparecimento misterioso e o trágico desfecho desse caso chocaram o mundo, revelando não só uma perda devastadora, mas também levantando questões perturbadoras sobre segurança, controle e segredos sombrios em um lugar que deveria ser apenas estudos. Nesse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes desse caso trágico que ocorreu dentro do próprio ambiente de trabalho e tentar entender todo o mistério por trás do desaparecimento de Annie Lee e como foi desvendado tudo isso. Mas antes de aprofundarmos essa história, aqui temos um caso novo toda semana. Então já aproveite e deixe um like e se inscreva no canal caso já não seja inscrito. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Annie Lee, de 24 anos, nasceu em São José, Califórnia, em 3 de julho de 1985. Ela cresceu em uma grande família e era conhecida por todos como alguém atenciosa, educada e amigável. Aqueles que conviviam com ela também a descreviam como uma pessoa de muita tenacidade e um ótimo senso de humor. Desde muito jovem, Annie se destacou como uma aluna excepcional. No ensino médio, foi a oradora da turma em sua formatura e seus colegas a elegeram como a mais provável de ser a próxima Einstein. Com seu talento, ela conquistou $160 mil em bolsas de estudo e se formou em Biologia do Desenvolvimento Celular pela Universidade de Rochester. Foi lá então que conheceu Jonathan Widawski, que estava se formando em Física e Matemática e logo se tornaram inseparáveis. Annie o considerava seu melhor amigo e não demorou muito para que Jonathan a pedisse em casamento. Isso foi em 2008 e juntos planejaram o casamento para o dia 13 de setembro de 2009. E os preparativos começaram logo depois em ritmo acelerado. Annie, com todo o seu talento e dedicação, a levaram a ser aceita no programa de doutorado em farmacologia da Escola de Medicina de Yale, em New Haven, Connecticut. Ela iniciou o doutorado em setembro de 2007, com previsão de se formar em 2013. Seu noivo, por sua vez, seguiu para a Universidade de Columbia, onde também iniciou seu doutorado, que ocasionou uma distância longa para o casal, fazendo com que se reencontrassem apenas no dia do casamento. Uma das responsabilidades de Annie como estudante era realizar pesquisas com ratos que envolviam enzimas que poderiam ajudar a tratar doenças graves como câncer, diabetes e distrofia muscular. E frequentemente trabalhava em um laboratório de 120 mil pés quadrados situado na Terminal Street. Desde sempre, Annie se destacou por sua abordagem prática no campus, envolvendo-se em diversas atividades extracurriculares. Ela até chegou a escrever um artigo sobre segurança no campus, intitulado de Crime e Segurança em New Haven, que foi publicado na revista B da Faculdade de Medicina de Yale. Nesse artigo, ela chegou a entrevistar o chefe de polícia de Yale sobre as maneiras pelas quais os alunos poderiam se manter seguros e evitar se tornar outra estatística, mal sabendo ela que ela se tornaria uma delas. Um homem chamado Raymond John Clark III era um técnico em animais e trabalhava naquele laboratório, o que nos leva a falar um pouquinho sobre ele. Raymond nasceu em Wallingford, Connecticut, em 28 de janeiro de 1985. Ele era considerado um bom aluno no ensino médio que se destacou bastante em praticar esportes como futebol e beisebol. Ele, desejando desesperadamente trabalhar no laboratório da Universidade de Yale, acabou aproveitando que conhecia 3 pessoas que estavam lá dentro: sua namorada Jennifer, sua irmã e seu cunhado. E para conseguir a vaga, Raymond mentiu em seu currículo, alegando ter experiências em uma fazenda e estar
familiarizado com animais. Yale acabou que não fazendo nenhuma pesquisa para confirmar a veracidade daquele currículo e contratou Raymond, e que apesar da mentira, acabou sendo promovido a técnico em animais. O trabalho dele consistia em cuidar dos animais, o que incluía fornecer comida e água e relatar qualquer comportamento incomum, como sinais de doença. Quando o pesquisador determinava que era hora de sacrificar os animais, era a responsabilidade de Raymond fazê-lo utilizando dióxido de carbono. E ele era conhecido por ser rigoroso em seguir todas as regras do laboratório. Foi aí que chegamos ao dia do crime e detalhe, dias antes do tão sonhado casamento de Annie Lee. Na terça-feira, dia 8 de setembro de 2009, Annie teve um dia super agitado, equilibrando as demandas da escola com os preparativos do casamento. Ela saiu do seu apartamento bem cedo naquela manhã, pois ainda tinha muito trabalho a fazer no campus antes de partir para Long Island, onde seria realizada sua cerimônia. Raymond Clark chegou para trabalhar naquele dia por volta das 7 da manhã. Annie foi para o seu escritório no campus e depois caminhou até o laboratório, chegando lá às 10h09. 2 minutos depois, ela entrou na sala G13, um laboratório no porão, de onde nunca sairia com vida. O dia logo chegou ao fim, e quando Annie não voltou para casa, sua colega de quarto começou a ficar preocupada e tentou ligar para ela inúmeras vezes, mas sem sucesso algum. Annie não atendia, o que não era comum, já que Annie sempre avisava quando tivesse que trabalhar até mais tarde. Com medo que pudesse ter acontecido alguma coisa de ruim com a sua amiga, decidiu ligar para a polícia. A polícia foi até o escritório de Annie e encontrou sua carteira, chaves, bolsa e telefone, mas não havia sinais nenhum de luta. Seus pertences ainda estavam no local, o que sugeria que ela havia saído pela manhã com a intenção de retornar em breve. Nenhum de seus cartões de crédito ou débito foi utilizado e seu telefone não teve nenhuma atividade desde o momento em que ela deixou o escritório. O único item de sua bolsa que parecia ter sido levado por Annie naquela manhã foi seu cartão de identificação diário, que foi usado para acessar os laboratórios. A polícia refez os passos de Annie e o circuito interno de TV confirmou que ela estava usando o próprio cartão e capturou imagens dela caminhando pelas ruas do Ten Abstract. Por volta das 10 da manhã, ela carregava algo, mas a filmagem não permitiu uma identificação clara do objeto. Presume-se então que estivesse relacionado à sua pesquisa. Só que não parecia haver nada de errado com Annie naquela manhã. Ela não estava fugindo de ninguém. Não parecia apressada e ninguém a abordou durante o caminho, fazendo parecer uma manhã comum para ela. E, infelizmente, havia apenas uma câmera no subsolo onde o laboratório de Annie estava localizado. E ela não capturou imagens dela entrando ou saindo pela porta. No entanto, 3 horas depois, por volta da 12h50, algo estranho ocorreu. Alguém acionou o alarme de incêndio, levando à evacuação de todo o prédio. Mas Annie não estava entre a multidão. Entendendo assim que ela poderia estar ainda lá dentro, os investigadores isolaram todo o prédio como sendo cena de um crime e começaram uma busca mais profunda por pistas. A polícia revisou minuciosamente todos os vídeos disponíveis para garantir que ninguém tivesse retirado o corpo de Annie do prédio, seja em uma sacola ou por outros meios. Além disso, vasculharam todo o lixo retirado do local, confirmando que o corpo de Annie ainda estava dentro do prédio. As filmagens continuaram sendo analisadas enquanto as autoridades entraram no prédio para ver se conseguiam achar alguma coisa. Todos os corredores, armários e lixeiras externas foram revistados e após 4 dias de busca, eles encontraram uma pista, uma pequena quantidade de sangue na sala G13, com indícios de que alguém tentou limpar. E com isso, os levou a aprofundar mais o ambiente. Sobre um painel do teto foram encontrados uma meia ensanguentada e uma luva de borracha azul. Também tinha uma camisa manchada de vermelho que parecia muito com o que a Annie estava usando nas filmagens. E um par de botas que estava etiquetado de Racy. Naquela área, no momento do desaparecimento de Annie, apenas 2 pessoas estavam presentes.
o empreiteiro que estava consertando a iluminação e Raymond Clark. A polícia rapidamente determinou que o empreiteiro não tinha envolvimento nenhum com o caso. Então, focaram sua atenção 100% em Raymond, pois para ajudar, fora a Anne, ele era a única pessoa ali que usou um crachá de identificação para acessar o porão do laboratório. Mas, a princípio, ele não pareceu suspeitar. Raymond disse à polícia que se sentia mal pelo desaparecimento de Anne, mas que não tinha envolvimento algum com o caso. Ele afirmou que chegou ao trabalho por volta das 7 da manhã em 8 de setembro, fez uma pausa por volta das 10, viu Anne por volta das 10h30 e a viu sair ao 12h30. Depois disso, após retornar ao prédio depois do alarme de incêndio, ele não a viu novamente e saiu do trabalho algumas horas depois. Embora ele tenha dito que se lembrava de vê-la saindo do prédio, as 70 câmeras ao redor da área confirmaram o contrário. O noivo de Anne veio de Nova York e a família dela viajou da Califórnia para tentarem ajudar de alguma maneira na busca. E o estranho desaparecimento de Anne ganhou uma enorme repercussão entre os repórteres. Eles estavam por todos os cantos do campus e mais de 100 policiais se juntaram na busca, pois eles tinham teorias e não sabiam se estavam lidando com um sequestro ou com algo mais sinistro. Alguns até cogitaram que ela estaria com medo do casamento e tinha se tornado uma noiva em fuga. Mas suas amigas desmentiram isso, alegando que ela estava até estudando padrões climáticos para garantir que o tempo estivesse bom no dia da cerimônia. Bom, a investigação continuou e os policiais começaram a sentir um odor muito forte e familiar. O cheiro de decomposição. Diante disso, solicitaram que cães farejadores fossem trazidos ao local. E no dia 13 de setembro de 2009, data em que deveria se casar, Anne foi encontrada atrás de um painel de acesso ao encanamento. Exatamente às 17 horas, horário em que sua cerimônia estava marcada, seu corpo foi descoberto, mutilado e de cabeça para baixo dentro de uma parede no laboratório. Para que pudesse caber em um buraco de 20 centímetros, o assassino quebrou todos os ossos de Anne. Ela estava totalmente irreconhecível. E depois de incansáveis 5 dias de busca, o legista estadual de Connecticut determinou que Anne morreu de asfixia traumática por compressão no pescoço. Ela teve a mandíbula e a clavícula quebrados enquanto ainda estava viva. E exames posteriores afirmaram que havia evidências de agressão sexual. Perto de seu corpo foi encontrado seu cartão de identificação, uma caneta verde que continha sangue e uma luva cirúrgica azul, combinando com a que havia sido encontrado sobre o teto. Com isso, a polícia acabou encontrando um monte de evidências que conectavam diretamente a Raymond, incluindo seu DNA e o DNA de Anne encontrados na caneta. E tem também um pequeno detalhe. Enquanto a polícia conversava com Raymond, eles perceberam que ele tinha arranhões no rosto e no bíceps esquerdo. E quando questionado, alegou que havia sido arranhado por um de seus gatos. Então, com isso, por via das dúvidas, os investigadores, mais do que depressa, pediram que ele fornecesse a amostra de seu DNA. Fora que, pelas imagens das câmeras, confirmaram a suspeita de que Anne foi morta pouco antes do alarme de incêndio ser acionado. Raymond foi preso em 17 de setembro de 2009 e acusado de assassinato. Inicialmente, declarou-se inocente, mas em março de 2011, declarou-se culpado e fez um apelo Alford em relação à acusação de tentativa de agressão sexual. Esse apelo Alford nada mais é que quando um réu mantém sua inocência. Ele até aceita a punição sem confessar a culpa, mas admite que o governo tem provas suficientes para lhe conceder uma condenação, ganhando assim uma sentença de 44 anos. E sua liberação está prevista para 16 de setembro de 2053. E isso significa que ele terá 68 anos de idade quando sair. Só que com tudo isso, o que é mais triste é que uma data que deveria ser marcada com alegria e celebração acabou se tornando um dia escuro e sombrio para o noivo de Anne e todos seus entes queridos. O que deveria ser um casamento foi realizado
dois serviços memoriais separados em sua homenagem, um na Califórnia e o outro em Nova York, sendo transmitido ao vivo pela internet. E apesar de sua sentença, até hoje o motivo de sua morte é um mistério. Ele até admitiu e expressou algum tipo de remorso, mas nunca explicou o que levou a fazer aquilo. Mas claro que existem teorias, e a primeira é que ele e Anne teriam tido algum tipo de relacionamento e quando ela decidiu terminar, ele enlouqueceu e a matou. Mas isso logo foi descartado e desmascarado pelos amigos de Anne e pelo seu próprio noivo. A segunda teoria é que ele era obcecado por Anne, que não dava a mínima para ele, e quando ele tentou qualquer investida, ela deu um chega pra lá nele, e claro, que ele se descontrolou e a matou. Uma terceira teoria era que Raymond era maníaco por controle no trabalho e que odiava quando Anne saía do laboratório sem limpar o que usou na sua pesquisa. Para ajudar um pouquinho nessa teoria, há relatos que Raymond havia mandado uma mensagem de texto para Anne pedindo para que se encontrasse no laboratório para que discutissem coisas referentes à limpeza das gaiolas dos ratos. Mas enfim, por qual razão vocês acham que podem ter motivado Raymond a matar a Anne? O triste é ver uma mulher com um futuro super promissor e acabar falecendo dessa maneira brutal. Vai saber o que passou naquela cabeça louca de Raymond para cometer tamanha brutalidade. O que nos leva a refletir que não conhecemos de fato o que as pessoas podem fazer no momento de um descontrole. Quais as reações que elas vão ter. Mas é isso, gente. Me deixa aqui nos comentários, gostaria de saber o que vocês pensam sobre o caso de hoje. Qual foi o gatilho que levou o Raymond a cometer esse crime? Aproveite, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os casos de true crimes, a sobrenatural e assustador que eu conto por aqui. Deixe um super like e eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!